Hoje eu vou estar apresentando um seminário sobre o algoritmo de Kruskal, onde eu vou apresentar o algoritmo e mostrar a sua corretude. Esse seminário é para a disciplina de Projeto e Análise de Algoritmos da Faculdade de Universidade Federal do Agreste Pernambuco, no curso de Ciência da Computação e é ministrado pelo professor Álvaro. Bom, aí a gente vai falar sobre a contextualização do algoritmo, o funcionamento dele e sua prova de corretude. Primeiro vamos para a contextualização. Bom, primeiro vamos falar um pouco sobre o que são grafos. Grafos é um conceito matemático que também é usado na computação, que é usado quando nós temos tipo, dois objetos e esses objetos existe uma conexão entre eles. E eles são usados para modelar diversos problemas do mundo real. Por exemplo, vamos supor que a gente quer viajar de uma forma mais rápida entre duas cidades. Aí é comum a gente usar grafos com pesos, porque, por exemplo, supor que a gente quer sair de uma cidade em Pernambuco para uma cidade em São Paulo. Daí a gente pode conectar a cada duas cidades, tem as rotas entre elas. As duas cidades seriam os objetos e as rotas entre elas seriam as conexões, né? E a gente poderia colocar algum peso nesse gráfico, por exemplo. O tempo que leva para sair da cidade A até a cidade B. Aí a gente pode se perguntar, qual a forma mais rápida de viajar entre duas cidades? Aí a gente modelou esse problema com grafos e para solucionar esses problemas existem algoritmos de grafos que nos ajudam a encontrar uma solução. Outro problema é qual a menor quantidade de fios para conectar pinos num circuito elétrico. A gente vê aqui que nesse problema aí tem uma placa de um circuito elétrico, pode ser uma placa do computador, placa-mãe, essas coisas. E cada pino são conectados por fio. Aí a gente quer conectar da menor maneira possível. Ou seja, os pinos seriam os objetos e os fios seriam as conexões. Também dá para modelar com grafos. E os algoritmos de grafos nos ajudam a obter uma solução ótima para esse problema. Bom, aí aqui a gente vai estar trabalhando com grafos com pesos. Grafos com pesos, eles são mais ou menos isso que eu falei, são objetos, têm arestas, e em cada aresta a gente tem um peso associado. Por exemplo, nessa aresta C e D aqui, a gente tem um peso 7 associado. Aí, normalmente existe uma função W, que para cada aresta U e V, ele mapeia um peso, por exemplo, a gente passar aqui U, a gente passar aqui W, C e D, ele vai nos dar 7, que é o peso dessa aresta. Aí, o nosso objetivo no algoritmo de Kruskal que a gente quer mostrar é encontrar um subconjunto acíclico. O que quer dizer acíclico? Acíclico é, por exemplo, vamos supor nesse gráfico que a gente tem aqui, ele é um grafo acíclico. Por quê? Porque ele não tem nenhum ciclo. Um ciclo seria tipo, se a gente tivesse uma conexão aqui, ó, dessas conexões mais grossas, se a gente tivesse uma outra aqui, aí teria um ciclo, C, D e F. O que isso não é levado em conta no algoritmo de Kruskal que a gente está vendo nesse seminário. Aí o nosso objetivo é encontrar um conjunto acíclico, T, que é um subconjunto das arestas do grafo, que conecte todos os vértices do grafo e cujo peso total, que é dado por essa fórmula aqui, ele é minimizado. Ao fazer isso, a gente está tentando solucionar esses problemas que a gente viu aqui. Aí está tentando minimizar o peso entre o peso do grafo, né? Daí, esse problema é bastante conhecido e o nome que se dá a ele é a árvore geradora mínima. Por quê? Porque a gente quer um grafo que conecte todos os vértices e não tem ciclos. Aí ele forma uma árvore geradora, porque como ele conecta todos os vértices, ele pode gerar o grafo de volta. E é mínima porque a gente quer minimizar o peso, né? Aí aqui a gente tem, nesse grafo aqui, essas arestas que estão mais grossas. São as arestas que foram adicionadas à árvore geradora mínima. Daí tipo A, B, C, I, F, D, E
e aqui, isso é a árvore geradora mínima. A partir desses vértices e dessas conexões é possível gerar esse grafo de volta e essa árvore geradora mínima tem um peso mínimo. Aqui tem um grafo, um algoritmo genérico para a árvore geradora mínima. Ele é bastante genérico mesmo, ele só diz que inicializa um conjunto A vazio e enquanto A não formar uma árvore geradora, a gente encontra uma aresta, o IV, que é segura para... Ser segura é manter o peso mínimo e não adicionar ciclo na árvore. Aí se ela for segura, a gente vai e adiciona essa aresta A. Mas esse algoritmo é muito genérico, então a gente vai para um mais especializado, que é o algoritmo de Kruskal, né? Também existe o algoritmo de Prim, mas o nosso foco aqui é explicar o algoritmo de Kruskal. Bom, aí a gente vai para o funcionamento do algoritmo. Esse aqui é o algoritmo de Kruskal. A gente tem... Novamente, inicia um conjunto A vazio, ele recebe, né, o grafo G e a função peso, que eu já falei previamente para vocês. Aí a gente inicializa um conjunto vazio. Aí para cada vértice de V, a gente cria um conjunto para esse vértice, em que só tem esse próprio conjunto, né? Porque, por exemplo, a gente vai ter um conjunto de tamanho módulo de V, que é a quantidade de vértices, e cada um desses conjuntos, cada elemento desse conjunto são conjuntos únicos com os vértices lá dentro, né? Daí a gente ordena as arestas de forma não decrescente pelo peso. Ele fala não decrescente aqui, que é porque não é estritamente crescente, né? Porque pode ter números iguais, então aí ele dá o foco aqui que é não decrescente, mas aí vai ficar tipo do menor peso para o maior, né? Aí para cada aresta de U e V, nas arestas do grafo, as arestas já ordenadas, ou seja, aí a gente vai começar das arestas com menor peso até as arestas com maior peso. Aí a gente vai encontrar os conjuntos de U e V, que foi aqui onde a gente criou, né? Os conjuntos de U e V. Daí, ao fazer isso, a gente vai ver se eles são diferentes. Porque se eles forem diferentes, eles são seguros para a gente adicionar o nosso conjunto de solução, que é o A. Então, a gente vai e adiciona o nosso conjunto de solução A, que é aqui, e depois faz a união desses dois conjuntos. E no final, depois de percorrer todas as arestas, a gente retorna A. Aí, por que esse if aqui, esse if aqui nos garante que é seguro? Para garantir que é seguro, aí tem duas etapas, né? Aí tem essa parte de ordenação, que vai do menor peso até o maior peso. Então aqui a gente está garantindo que todas as arestas adicionadas vão ter os menores pesos comparado às arestas que ainda não foram adicionadas. Então a gente vai estar minimizando o peso. E aqui a gente está, nesse if, a gente está garantindo que não vai ter ciclo. Porque, por exemplo, quando não tem, eles não são do mesmo conjunto, aí está adicionando um conjunto de solução e depois une esses dois conjuntos. Essa união faz com que a gente já saiba que essas vértices já foram adicionadas no conjunto de solução, a aresta já foi adicionada no conjunto de solução, e com que, se a gente adicionadas novamente, vai acontecer um ciclo. Por exemplo, vamos supor que a gente tem um conjunto que tem a aresta U e um conjunto que tem a aresta V. Aí aqui a gente pediu para achar o conjunto do U e aqui pediu para achar o conjunto V. Daí eles são diferentes, né? Aí a gente vai e adicionou. Aí ao adicionar, os dois pertencem ao mesmo conjunto, U e V. Aí vamos supor que, por algum acaso, acontecesse de pegar U e V aqui novamente. Aí ao pegar novamente, a gente ia ver que eles são do mesmo conjunto. Aí esse if ia falhar e não ia entrar aqui e não ia adicionar essa aresta no conjunto de solução, que iria formar um ciclo, né? Aí aqui aí tem o passo a passo do algoritmo.
Aqui tem um passo a passo do algoritmo, em que ele vai mostrando, né? Aqui a gente tem... Inicialmente a gente ordena as arestas com um peso mínimo, então a tipo aresta que tem o menor peso é a HG, que tem o peso 1, então ele vai começar aqui. Aí ele vai e adiciona no conjunto de solução. Aí depois ele vai para outra aresta com peso mínimo, que é essa 2. Aí ele verifica que não tem nenhum ciclo, não tem. Por que não tem? Porque ele vai pegar o conjunto I e a aresta, encontrar o conjunto do vértice I e o conjunto do vértice C e ver se são diferentes. Eles são diferentes porque a gente inicializou eles como conjunto únicos, eles ainda não foram adicionados, né? Daí ele vai e é adicionado aqui. Aí depois a gente vem aqui para o próximo, que é esse de peso 2, em que ele vai e adiciona porque também é seguro. Aí depois vem para aqui para o 4, como não forma ciclo, também é seguro. E a gente só está adicionando as arestas seguras, porque ele está indo do menor para o maior peso e conferindo que não tem ciclos. Aí depois a gente vem para esse aqui, em que ele vai pegar essa aresta CF de peso 4, é seguro também, e adiciona. Aí aqui é um caso onde não é seguro, por exemplo. Depois do peso 4, o menor é o peso 6. Mas só que se a gente adicionar o peso 6, aí a gente forma esse ciclo aqui. Se a gente adiciona esse, aí a gente forma esse ciclo. E adicionar ciclos não é seguro pra gente, né? Aí qual a verificação que ele faz aqui? Tipo, essa aresta conecta I e G. Aí ao ele pegar os conjuntos de I e G, ele vai ver que eles já estão no mesmo conjunto já. Aí como eles já estão no mesmo conjunto, aquele if vai falhar e ele não vai adicionar a aresta aqui, né? Aí depois a gente vem para esse passo, onde ele vai pegar o C e D, que tem peso 7, é seguro e ele adiciona. Aí depois vem aqui HI, peso 7. Não é seguro, porque se ele adicionar ele vai formar esse ciclo aqui. Então ele não adiciona. Aí depois vem para o passo I, onde ele adiciona isso aqui. H, do peso 8. Depois vem para o passo J, onde ele vai verificar isso do passo 8, mas ele não adiciona porque não é seguro, porque senão formaria, se ele adiciona esse, formaria esse ciclo aqui, o que não é seguro, né? Aí depois ele verifica esse 9, é seguro e ele pode adicionar. Depois ele vem verificar esse 10, não é seguro, porque senão forma esse ciclo aqui. Aí depois ele vai verificar esse 11, que também não é seguro. E, por fim, ele verifica esse 14, que também não é seguro. Daí a árvore geradora mínima é essa. Ele conectou todos os vértices do grafo, minimizando o seu peso de forma que não forme ciclos. Então, essa é a árvore mínima criada pelo algoritmo de Kruskal. Mas só que é importante ressaltar que a árvore mínima pode ser diferente para cada grafo. Para um grafo mesmo, ele pode ter várias árvores geradoras mínimas. Por exemplo, nesse caso aqui, se a gente tira essa aresta adicionada pela árvore geradora mínima e adiciona essa, vai dar a mesma coisa. Por quê? Porque aqui o peso é 8 e aqui o peso é 8. Então eu poderia facilmente conectar essa e desconectar essa. O grafo permaneceria todo conectado ainda. Aqui, ó, ele ficaria assim. E seria outra árvore geradora mínima com peso mínimo. Então é importante ressaltar que pode ter vários resultados, né? Aí agora a gente vai passar para a prova de corretude do algoritmo. Bom, primeiro nós vamos ver a pré-condição. A pré-condição, a gente está usando um grafo que possui os conjuntos de vértices e de arestas. Ele é não orientado, ele é conexo e ele é ponderado. Esses são os pré-requisitos para rodar o algoritmo de Kruskal, né? Aí, o conjunto das arestas é o conjunto E de G e o conjunto dos vértices é o conjunto V de G. E também existe uma função W que mapeia cada aresta de seu peso, que é aquela função que eu mostrei para vocês no começo da apresentação, em que ela é comum em grafos com pesos, que para cada aresta U e V ela vai e retorna o peso associado àquela aresta. A pós-condição é que o algoritmo irá retornar aquele conjunto A, o conjunto A que é o conjunto de solução que eu mostrei para vocês,
E esse conjunto A é uma árvore. Por que ele é uma árvore? Porque ele conecta todos os vértices e não que não contém ciclos. Acíclico, porque ele já é uma árvore. E conecta todos os vértices de V. Como ele conecta todos os vértices de V, ele gera G. Então, por isso, e como o seu peso também é minimizado, o A é uma árvore geradora mínima, que a gente trata aqui como AGM para facilitar mais a escrita. Pronto. Aí a gente vai para a nossa primeira invariante de laço, que é o primeiro for, que é quando a gente está inicializando os conjuntos unitários dos vértices do grafo, né? Aí a nossa variante é a seguinte. A cada interação existirá um conjunto para cada vértice que é visitado. Aí pode perceber que, tipo, vamos supor, para a primeira iteração, ele visitou o primeiro vértice. Aí ele vai e cria esse primeiro vértice. Para a segunda iteração, ele vai e cria para o segundo vértice. Ou seja, duas iterações, aí já vai ter dois conjuntos criados, porque já visitou dois vértices. Então essa invariante parece ser bem boa, né? Aí também o caso básico. O caso base diz que todos os conjuntos de vértices são nulos. Por quê? O caso base é quando a gente não entra no for, né? Aí está fora do for ainda. E realmente todos os conjuntos dos vértices são nulos. E ele é válido porque ele realmente existe, valida a nossa variante. Que diz que para cada vértice visitado será criado um conjunto. Como não foi visitado nenhum vértice, então não vai ter nenhum conjunto criado. Aí tu vem para o passo de indução, que assumindo que nossa hipótese de indução, como a gente está usando um método de indução matemática, nossa hipótese de indução vai assumir que nossa variante é verdade. Então, para qualquer conjunto de vértice criado aqui, tipo qualquer conjunto de vértice V de VI de G, esse VI eu estou colocando aqui que é como se fosse o conjunto de vértices para a iteração I, por exemplo. Para a segunda iteração, o VI só terá dois vértices, porque só visitou dois, né? Então, para cada conjunto de vértices VI, será criado um conjunto para cada vértice. Isso é verdade por quê? Vamos supor aqui. Vamos supor que o nosso conjunto geral de G tenha vértice A, B, C e D. E a gente está na segunda iteração, então V de 2 de G. E vamos supor que eles estão nessa ordem mesmo, né? Então V de 2 de G será A e B. E como a gente já percorreu A e B aqui nesse for, e como o for só tem essa linha que cria o conjunto, então a gente já terá um conjunto de A e um conjunto de B. Logo, a nossa variante é verdade. E a finalização, o loop percorrerá todos os vértices de G, porque não tem nenhuma restrição aqui. Esse loop só vai acabar quando ele percorrer todos os vértices de G. E ao percorrer todos os vértices de G, tanto A, B, C e D, ele irá criar um conjunto para cada um dos vértices. Portanto, esse primeiro for, ele é correto. Acabamos de provar sua corretude. Agora vamos para a segunda invariante de laço. A segunda invariante de laço é aquela em que vai adicionando os elementos no conjunto de solução. Então, essa é a nossa invariante de laço aqui, que nos diz que a cada iteração, a linha será uma árvore geradora mínima. Tá ok? A linha é igual a A união com V. O que quer dizer isso? A gente tem aqui no nosso algoritmo, né? Essa linha aqui. E aí está tratando a linha como se fosse esse A aqui, que é a árvore geradora da iteração atual, e o A normal, como se fosse a árvore geradora da iteração passada. Ou seja, ele está dizendo aqui que a cada iteração, o nosso A', que é a nossa árvore geradora atual, é uma árvore geradora criada a partir de uma árvore geradora anterior. Isso a gente consegue ver que é verdade porque a gente assumindo que a invariante é verdade e a G aqui é uma árvore geradora, se a gente adiciona uma areia segura, o IV, continuará sendo uma árvore geradora. Então, a linha continuará será uma árvore geradora.
Aí a gente vai provar essa invariante de laço aqui agora. Bom, o caso base é quando ainda não entrou no loop. Então, se não entrou no loop, o A ainda é vazio. E, como A é subconjunto de todos os conjuntos, então A é um subconjunto da AGM final, né, geradora. Então, A é um AGM também. Aí, só para ficar mais claro, a invariante de laço, o que eu quis dizer com, tipo, A' igual A união com U, aí tu pode pensar assim. No interação I, aqui, vamos supor que está na interação I, a gente tem AI. E aí ele é composto por os os primeiros I arestas do grafo, né? Até EI. E se aí está considerando que a árvore geradora passada, da iteração passada é uma... que o A da iteração passada é uma árvore geradora, então a da atual também será, porque a gente vai adicionar uma aresta segura. Então quando a gente adicionar aqui E de mais um, será o E de mais um e continuará sendo uma árvore geradora. E esse I, ele vai de 1 até K, onde K é o número de arestas. O número de arestas do grafo, né? E, assim, por conseguinte, né, o nosso AK será a nossa árvore geradora final. E a cada iteração, todos os AI será um subconjunto de AK até o I chegar em K, e o AK será o próprio AK, né, que será a nossa árvore geradora. Então, aqui no nosso caso base, é como se o nosso AI seria o nosso A0, né, fosse um conjunto vazio, e o conjunto vazio com certeza está contido em AK, porque o conjunto vazio está contido em todos os conjuntos, né? Aí a nossa hipótese de indução, a gente vai assumir que a invariante de laço é verdadeira para cada iteração I. Assumindo isso, a gente passa para o nosso passo de indução. A cada passo do loop, aí tem que A é geradora, porque se a gente considera que a gente está vendo os EI primeiro arestas do grafo, ordenado por peso, né? Na iteração I, a gente terá que A terá as I primeiras arestas. Então, ele com certeza já terá visitado todos os vértices VI do grafo. Logo, ele é geradora, ele consegue gerar o gráfico GI. Já para... Ele é conectado, porque ele conecta todos os vértices, né? E ele é acíclico, por causa daquele if lá, que eu já mostrei para vocês, em que ele sempre tenta encontrar arestas seguras, e aquele if garante que as arestas não vão ter ciclos. E o passo de indução também existe dois casos, porque como a gente tem um if, né? Um if pode ser verdadeiro ou falso, então tem dois casos. Aí o caso 1 é quando a aresta que a gente está analisando, ela não vai gerar um ciclo, então ela vai ser adicionada. E o caso 2 é quando a aresta que a gente está analisando, ela não passa naquela condição do if, então ela não vai ser adicionada. Porque se ela for adicionada, iria gerar um ciclo, né? Daí vamos para o caso 1, que não gera ciclo, né? Aí vamos supor que a gente está analisando a aresta EI mais 1. E a gente tem AI, que é uma árvore geradora, que a gente está analisando. AI vamos supor que é a árvore geradora da iteração passada, e EI mais 1 é a nova aresta que a gente está analisando, né? Aí ele já tem que AI é uma AGM, uma árvore geradora mínima. Portanto, como EI é uma aresta segura,
porque o caso 1 a gente está considerando que a aresta é segura, ao adicionar EI ao conjunto AI, aí vai ter o conjunto AI mais 1, e continuará sendo uma árvore geradora mínima pela nossa hipótese, né? Porque a nossa hipótese diz que AI é uma árvore geradora mínima. Ao adicionar isso aqui, AI mais 1 continuará sendo geradora, acíclica e com peso minimizado, portanto, também é uma árvore geradora mínima. Aí vamos para o caso 2 agora. O caso 2 é quando gera a árvore aí, a aresta analisada gera o ciclo, ou seja, se ele for adicionado vai gerar um ciclo, portanto, ela não é segura. E ela não vai ser adicionada, né? Porque ela não vai passar naquela condição do if, então ela não vai ser adicionada. Como nossa hipótese de dedução diz que AI é um AGM, uma árvore geradora mínima, se EI não é adicionada, então AI mais 1 vai ser igual a AI, visto que EI mais 1 não foi adicionado. Então isso aqui vai ser verdade. E como AI é um AGM, AI mais 1 também é uma AGM. Portanto, os dois casos estão validados aqui e a gente analisa como correto. E a finalização é quando o for acaba, percorreu todas as arestas de E, considerando elas do menor peso para o maior peso, e o conjunto A contém todos os vértices de V, todos os vértices do grafo G. Quer dizer, perdão. Como a gente percorreu as arestas de forma não decrescente, né, do menor para o maior peso, o A tem um peso mínimo, e nossa pós-condição é satisfeita em que A é uma árvore geradora mínima. Portanto, essa aqui é a corretora de Kruskal, um algoritmo para ter árvores geradoras mínimas, e a partir dessa corretora a gente pode ver que o algoritmo é correto, e se a gente rodar ele, independente da linguagem, aqui aí você analisou o pseudocódigo, mas independente da linguagem, se a implementação for correta, rodar ele para um grafo que satisfaça as condições que a gente colocou, que é um grafo conexo, com pesos, a gente vai ver que o algoritmo realmente nos retorna uma árvore geradora mínima. E essas foram minhas referências. Eu usei o livro de Cormen, que é bastante conhecido, né, para essa área de análise de algoritmos. Usei o material do professor Dr. Igor Vanderlei, no curso de Ciência da Computação, da UFAP, de Algoritmos de Estrutura de Dados 2, e usei esses dois conteúdos aqui dessas universidades. Pronto, essa foi a minha apresentação sobre o algoritmo de Kruskal. Obrigado e até mais.